Olá pessoal, eu sou o Fusaro, Head de Advisor da Trígono. Eu vim aqui contar para vocês os resultados de junho das nossas investidas. Estou com o meu colega Pedro aqui, muito famoso aí nas redes sociais, figurinha carimbada. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Fusão? É um prazer aqui poder falar mais um mês aqui sobre os resultados dos fundos. Muito bom. Os resultados aí parecem que foram bem interessantes. Pedro vai contar para nós a novidade. E vamos iniciando aí, Pedro. Se você puder falar um pouco do cenário internacional, conjuntura, parece que as coisas estão melhorando, Pedro. Conta para nós aí o que está acontecendo aí, uma luz no fim do túnel aí para o mercado de Bom, ações? bom, apesar de ter um fôlego aí nesse mês, mas o noticiário político internacional ainda muito conturbado, então ainda tem alguns ventos contrários que a gente ainda a gente encontra ainda no mercado. O cenário é difícil, não podemos negar, mas as bolsas se comportaram bem, principalmente aqui nossos papéis, e aí já entra um pouco essa questão do nosso hedge natural exposto a empresas que têm uma receita dolarizada, então a gente viu um pouco esse movimento já respirando um pouco mais. E assim, na questão internacional, acho que o grande ponto que está pegando é a decisão do Fed, quando que a gente vai ter um corte nas taxas de juros. É, por enquanto, a gente ainda não tem uma sinalização muito precisa, mas o mercado seguia muito isso. E no Brasil, então, acho que os principais pontos que a gente vê são os ruídos políticos, a desvalorização muito forte do real no último mês, foi 6%, incertezas em relação à política fiscal, mas, por um outro lado, a gente viu também alguns dados de desemprego melhorando, então ficou acima do consenso, era esperado 7,3%, veio 7,1%, o IPCA 15 também veio abaixo do consenso, então aí é uma mistura aí de alguns dados, mas no fim foi um pouco positivo. Muito bom. Pedro, quem que vai ganhar as eleições aí lá nos Estados Unidos? É o Biden ou... É a pergunta que não quer calar. Muito bom. Bom, pessoal, indo aqui para o que interessa, né? Vamos falar do nosso mercado local, ver como é que as coisas estão aí. A gente vai falar no impacto, os principais impactos do mercado nas nossas empresas também, de uma forma geral. Como vocês sabem, a gente tem aí uma descorrelação muito forte aí com os principais indicadores, né? Mas o Pedro vai contar para nós aí quais são as maiores variações aí no mês aí. O que aconteceu, Pedro? Bom, Fusar, é interessante aqui notar, quando a gente olha não só no top 3 aqui da Trígono, mas também no mercado, como a gente vê uma variação positiva naquelas empresas que são mais dolarizadas. E do lado negativo ficaram aquelas, em grande parte, que são mais expostas ao dólar, como a Azul, e também aquelas mais domésticas que sofreram um pouco com esse ruído político que a gente viu no último mês. Então a gente sentiu já aquelas empresas que têm uma dolarização maior tiveram um bom desempenho, e aí entra aquela questão que a gente comentou do nosso hedge natural exposto a empresas bem dolarizadas, e aqui já vou fazer a frente aqui é São Martin, que foi o principal destaque do mês, soltou os resultados também, que vieram muito bons, e aí pega na veia a questão do açúcar, que ela ainda está com o dólar em aberto do hedge que ela fez, então ela pega na veia essa desvalorização do real. Suzano também é outra empresa que se favorece muito com o real mais fragilizado. E a Catex também, ela sofreu um pouco nos últimos meses, mas teve essa recuperação agora. E aí é o que a gente comentou, né? Dessas que mais sofreram são aquelas um pouco mais concentradas aqui no mercado interno, que é a JSL, Simpar, é um grupo que está um pouco mais exposto às variações de taxa de juros, por ter uma alavancagem maior. E a Petenat, que está um pouco aqui também dentro de consumo, mas ela foi afetada com a tragédia do Rio Grande do Sul, tem uma planta ali próxima a Caxias do Sul, que está com os problemas de acesso, logística, que podem impactar um pouco. Mas, por outro lado, mais da metade da receita dela vem do El Salvador, totalmente dolarizado. Então, aqui é um ponto interessante para a gente comentar. Muito bom. Então, resumidamente, aí quem está mais exposto ao dólar se deu bem e quem está mais exposto à taxa de juros, como varejo, não foi tão bem. É mais ou menos isso, né? Exato. Muito bom. Começando agora, pessoal, em relação ao nosso Trígono Flagship, né, que é nosso puro sangue aí em small caps,
Como é que foi aí, Pedro, a valorização do mês? Conta aí para nós como é que foi a performance do fundo. Então, tivemos um bom mês em relação ao benchmark, valorizamos 1,9%, enquanto o small, que sofre muito com as ações domésticas de consumo interno, desvalorizou 0,4%. E aqui do nosso lado, o que favoreceu foi o agronegócio e a indústria, exposto ao dólar, que nos ajudou a ter um bom desempenho em relação ao benchmark. Legal, muito bom. Mais um fundo aí, superando aí o benchmarking, excepcional. Começando agora pelo Flagship 30, Pedro, como é que foi o desempenho? O fundo acho que também foi bem. Conta aí quais foram as principais variações e aí o que fez o fundo aí performar melhor que o indicador. Bom, então essa exposição dolarizada de algumas das nossas principais empresas na carteira ajudou esse desempenho bem melhor do que o small no mês. Então tivemos aí um alfa de 2,3%, subimos 1,9% contra uma queda de 0,4%. Muito bom. No ano ainda está um pouco desafiador, com o Flagship 30 recuando 11,7%, mas a gente já vê uma descorrelação do small que cai 14,9%. Então, hoje a nossa exposição aqui está muito em questão do setor de indústria e agronegócio. Tem uma defesa aí, que é a questão da nossa exposição ao dólar como moeda forte, e cada empresa muito bem posicionada para entregar bons resultados independente do cenário. Muito bom, excelente. Indo agora para o Delfos, nosso fundo de dividendos, né? Também está com uma valorização aí maior, né? Contra o IDIV. O que aconteceu aí? Quais foram os principais impactos e os impulsionadores aí desse desempenho, Pedro? Bom, aqui basicamente agronegócio e indústrias ajudaram bastante, e aí a gente tem que destacar aqui o desempenho da São Martinho, que está com um cenário interessante de açúcar e etanol, mostrando algumas melhoras na precificação. O hedge, por exemplo, do açúcar foi feito em preços muito bons. Então aqui foi o principal impulsionador de resultados do mês. No ano ainda a gente tem uma janela difícil, mas a gente acredita que, à medida que as empresas for soltando os resultados, segundo trimestre, terceiro trimestre, a gente deve ver uma conversão aí à racionalidade. Muito bom. Caminhando aqui para o Verbier, nosso fundo de ações livres, né, carteira livre, teve um desempenho aí bastante favorável, né, em relação ao Ibov, ao benchmarking. Pedro, o que aconteceu aí? Quais são os principais impulsionadores aí desse desempenho aí? Bom, em junho, então, o VB conseguiu descontar aí 2%, né? Subiu 3,5%, enquanto o Ibov subiu 1,5%. E aqui, grande impulsionador foi o setor do agronegócio e papel e celulose. E aí o destaque aqui é a Suzano, que teve o anúncio daquela possível compra da IP, que não foi para frente, então o mercado voltou tudo atrás, foi um dos grandes destaques aqui. E por outro lado, de contribuição negativa que freou um pouco mais, poderia ter sido melhor, foi a Petenat, que teve uma contribuição negativa aí de atribuição de performance próximo de 0,8%. Então, que já está exposto mais ao varejo, consumo. Legal, muito bom. Indo agora, começando com os fundos de previdência, o Icatu 100, né, que são os 100% aí do fundo alocado em ações, né, teve um desempenho também importante, né, contra o Ibov. E conta para nós aí, Pedro, aí, quais são os principais aí motivadores aí desse desempenho. Bom, então aqui o agronegócio continua nos ajudando, mesmo no cenário desafiador. A gente vê que é um setor que no Brasil a gente tem grandes vantagens competitivas em relação ao mundo. Então a São Martinho aqui, mais uma vez no ano, ela continua ajudando nossos resultados. O destaque negativo aqui ficou com o setor de logística, mas que nos ajudou a entregar 3% no mês em relação a 1,5% do Ibovespa. É um desempenho, quando a gente olha no acumulado de 2024, deixa um pouco a desejar ainda, mas a gente fica tranquilo quando a gente olha empresa a empresa, o setor que a gente está alocado. Então isso nos dá total conforto para continuar na nossa estratégia, seguindo firme. Muito bom. E agora tem novidade na casa, né? Um fundo aí que a gente falava bastante, ele nasceu,
evoluiu aí, então agora estamos a primeira aí lâmina desse fundo, um fundo aí que é um marco na companhia, porque é um fundo de large caps, né? É o primeiro fundo da casa, não o primeiro do nosso gestor, mas é um fundo que está em primeiro lugar aí. A gente ficou muito feliz quando a gente olha as empresas do mesmo setor, aliás, os fundos, né, que tem a mesma característica. E Pedro, como é que foi aí? Conta para nós aí o large caps, dá uma visão para a turma, né, do desempenho, tá, o fundo está indo bem, o fundo pioneiro e a nossa aí carteira aí, como é que está exposta, né? Se você puder contar um pouquinho. Bom, então passados os primeiros 6 meses, agora a gente pode abrir um pouco mais sobre a nossa estratégia aqui no Partenon. É basicamente o que a gente já replica para as outras estratégias, só que olhando no universo de large cap. Então a gente busca boas empresas que geradoras de caixa, pagam bons dividendos, que atendem nossos critérios ESG e também utilizando o valuation com a métrica EVA que a gente tanto defende aqui e aplica. Então foi não só um mês bom, subimos 3,8% contra 1,5% do Ibovespa, mas quando a gente olha 2024, nesse cenário muito desafiador, o nosso desempenho relativo foi muito bom em relação ao Ibovespa. Então, tivemos uma queda de 2,5%, mas quando a gente vê o índice, caiu 7,7%. Então, um alfa de 5,1%. Nesse ambiente desafiador, a gente tem que... Falta de fluxo, né? Exatamente. Então, conseguimos um bom desempenho que mostra que mesmo no universo das large caps é possível ter um desempenho acima da média, aplicando os mesmos conceitos e agnóstico a benchmark também. Nossa sobreposição aqui em relação ao Ibovespa é 17%, então é nossa cabeça, não replicamos o índice, fazemos do nosso jeito. E desde o início, já estamos, o fundo foi aberto em dezembro do ano passado, então temos uma valorização de 3,3%, quanto queda de 2,4% do Ibovespa nessa janela. Estamos expostos aqui basicamente a serviços financeiros, temos 29% da alocação do fundo de serviços financeiros, papel e celulose 14%, concessão e energia 13% aqui, são os principais setores que a gente está alocado, mas com uma grande diferença do Ibovespa. Então, temos a nossa cabeça própria aqui. Muito bom. E lembrando que esse fundo é D+7, né? Também um fundo mais líquido, né? Do que o small caps de uma forma geral que a gente tem. Excelente opção aí. Obrigado, Pedro. Em relação às empresas, né? Da novidade do Partenon, conta para nós aí quem que mais valorizou, as principais variações, né? Dá um detalhamento um pouco maior aí, que acho que é importante aí para essa novidade aí do fundo completando 6 meses. Então aqui mostrando um pouco aqui nossos papéis, para entender um pouco a nossa alocação, nossa cabeça. São Martinho foi um grande destaque aqui no Partenon. Ela se favorece nesse cenário da retomada do consumo de etanol, melhora dos preços, o açúcar está muito bem travado, ela é diretamente relacionada com esse câmbio desvalorizado no açúcar, está em aberto, então ela se favorece durante essa próxima safra desse câmbio também, além dos melhores preços. A Suzano também é outra empresa exportadora que se favorece desse câmbio, mas também o principal ponto aqui foi aquela aquisição da IP que não foi para frente, então o mercado devolveu boa parte daquela penalização que ela sofreu em maio, e agora pronto, nessas novas etapas para o projeto Cerrado, que deve entrar em operação agora em julho, para entrar numa sequência talvez de desalavancagem, bons pagamentos de dividendos, e é um excelente nome aqui, uma large cap com quase 70 bilhões de valor de mercado. Por fim, PetroRio, também uma empresa exposta ao petróleo, exposta ao dólar, muito bem posicionada no setor, com capacidade de crescimento, de produção. Ano que vem a gente deve ver a entrada de Wahoo, deve ter um incremento relevante de produção de 40%. É uma empresa excelente geradora de caixa. Hoje não paga dividendos, mas no futuro tem condições de ser uma boa pagadora de dividendos. E aí, o que prejudicou um pouco aqui o nosso desempenho, que foi muito bom, de forma bem relativa, foi Caixa Seguridade, CPFL, Vamos, um pouco aquelas expostas mais à economia doméstica. Então foi um mês com vários ruídos, então essas empresas foram um pouco mais penalizadas. Muito bom. Falando agora do nosso fundo de previdência, o Delfos,
70, ele também subiu, né, contra aí o benchmarking, o Indiv, né? Pedro, conta para nós aí, explica para nós qual foi o motivo, né? O que aconteceu aí positivamente, né? O fundo foi um retorno relativamente muito bom. Bom, então assim, mesmo com uma alocação 70-30, né, 70% renda variável, 30% renda fixa, 70 prévio, teve um excelente desempenho, descolou do IDIV, então tivemos aí uma valorização de 3,4% no mês contra 2% do IDIV, 1,4% de alfa. No ano a gente ainda está um pouco atrasado, 4,7% de queda contra 3,4% do IDIV, mas estamos posicionados em boas empresas, é o que importa. Os setores do agronegócio, papel e celulose foram os grandes destaques aqui. O que atrapalhou um pouco de forma negativa foi a JCL no setor logístico, mas a empresa segue indo muito bem e a gente está confiante nas empresas investidas. Lógico que a gente não sabe para que rumo o mercado vai tomar, mas o que a gente controla é as empresas investidas, então estamos muito As empresas estão indo confiantes. bem, mas o mercado ainda não reconheceu e valorizou, é isso aí, né? Exatamente. Muito bom. O Verbier 70, nosso fundo de previdência também, teve uma valorização também superior, né, ao Ibov. Pedro, o que aconteceu aí em relação ao Verbier 70? Bom, então, basicamente aqui o VB 70 foi bem impulsionado pela São Martinho, teve uma valorização bem interessante. O setor de logística com a JCL, novamente, ele foi o que impactou, então, mas mesmo assim a gente abriu um alfa de 1,1% no mês. No ano a gente ainda está com uma vantagem, apesar do desempenho não tão bom, mas relativamente em relação ao Ibov, a gente está com uma vantagem de 1,6%. Desde o início, o fundo entrou numa janela bem desafiadora para alguns papéis aqui. A gente ainda está num atraso em relação ao Ibov, mas os fundamentos seguem intactos, nossa estratégia segue bem definida e com uma exposição aqui bem definida em indústria, agronegócio, papel e celulose, empresas que estão nos melhores momentos aqui de suas histórias, então a gente segue confiante e recebendo aqui também, além do crescimento, tem um fluxo de dividendos que nos ajuda. Pessoal, obrigado por nos acompanhar novamente no Trigo no Cast, dos resultados agora de junho. Obrigado, Pedro, pela participação. Felizmente aí um resultado muito considerável e acompanhe a gente nas redes sociais. Um abraço.